Muito bem, é uma alegria muito grande. Eu estou aqui falando com o professor Itamar, Itamar que é amigo meu da Gazeta Regional de Mandaguari. Poucas vezes ele passava lá na Gazeta em Mandaguari, porque ele era nosso correspondente, né? Eu era um simples jornalista, um repórter na época, e o nosso querido professor Itamar Silveira, escritor, professor universitário aposentado, né? Uma carreira aí na academia. Ele está lançando mais um livro onde fala traz aquele velho dilema. Revolução de 1964, né? Ditadura militar. Então, é isso que ele vai abordar hoje. Primeiro, professor, se nós estivéssemos com o nosso querido figura, que era o proprietário da Gazeta Regional, ele falaria, apesar de toda a tua graduação, de toda a tua capacidade técnica, ele falaria assim: fala, guri! Tão carinhosamente. Então, até em memória póstuma ao nosso querido figura. Boa noite, professor. Só lembrando, muito obrigado pela sua paciência, porque hoje nós tentamos, e a tecnologia nos deu um grande baile, né? Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite, Berek. Boa noite aos que nos acompanham, né? E Guri está aqui para falar o que for questionado. Vamos que vamos. Muito bem, só lembrando que eu tive o prazer de ter o livro do meu querido professor, né? As universidades são os tumores da sociedade. No ano passado, né, professor? No final do ano passado, nós tivemos aí esta obra formidável à nossa disposição, e eis que uma nova obra chega, não é, às nossas mãos. Daqui a pouco o professor Itamar vai falar como você vai adquirir esta obra que nos traz um importante relato, não é, do 64, que muita gente chama de golpe militar, outras pessoas falam da ditadura, por isso que nós temos estudiosos aí que nos trazem à luz a realidade. Professor, novamente, muito obrigado. Fique à vontade para explanar primeiro sobre o livro, não é? Um inicial, e depois sobre sua carreira acadêmica. Bem, Berek, só destacando que hoje alguém me fez uma proposta que me procurou para traduzir para o alemão. Estou até achando que é Uau! pegadinha. Estou até achando que é Parabéns! pegadinha. Mas estou até achando que é pegadinha, né? Vamos Parabéns! ver. Depois eu informo melhor. Olha, notícia que à tarde, na hora que deu problema na gravação, eu não teria em primeira mão, né? É, vamos lá. Mas vamos ver. Por enquanto, estou achando que é pegadinha. O livro Contra-Golpe de 1964, que é o que foi lançado agora em fevereiro, esse texto tem como finalidade, digamos assim, já é uma segunda obra minha a respeito do assunto. Primeiro eu tinha lançado o Golpe de 64, os livros de história não contaram, isso é uma publicação da Peixoto Neto de 2016, né? E agora eu reelaborei o livro, tirei capítulos que já estavam um pouco caduco, coloquei capítulos novos e reescrevi de ponta a ponta e coloquei o título adequado, né? O Contra-Golpe de 1964. Porque Coincidentemente, ó, já estou fazendo propaganda do seu livro aqui na primeira palavra que aparece na minha camiseta, viu? Mas não sou do contra, tá? tá bom. Porque digamos assim, há um deserto, né, nessa temática de informações. Então, tudo que tem uma narrativa de golpe 64, que a ditadura militar, que o Brasil estava caminhando muito bem rumo à democracia plena com o João Goulart, que ia aprofundar, ia fazer as reformas de base para dar mais democracia, e aí vieram os militares audaciosos, sedentos por poder, e derrubaram o governo, tomaram o palácio e ocuparam. Tudo narrativa mentirosa, né? Então, primeiro, quem estava planejando o autogolpe era exatamente o João Goulart. Só acompanhar, até no livro eu trago aqui os fatos, né? Primeiro procuro recompor os fatos, que as pessoas até tratam tudo de forma atabalhoada. Muitos alunos, inclusive, que chegaram na universidade,
que eu dava aula sempre no primeiro ano, chegava com aquela ideia de que houve um golpe em 64, que os militares tomaram o palácio, prenderam o João Goulart, sabe aquela bobagem toda, né? Porque tem professor que sai contando essas mentiras. Por exemplo, outras mentiras que os professores saem contando, que os professores eram presos, espancados nos corredores das universidades. Delírio, isso nunca existiu, né? A queda do João Goulart ocorreu sem nenhum tiro. Os militares só foram chegar no Palácio do Planalto a partir do dia 11 de abril, depois de eleito, no caso, o general Castelo Branco, depois de eleito democraticamente pelo Congresso Nacional, segundo as regras da Constituição de 1946, que estabelecia isso. Não se tratava de eleição indireta, se tratava de eleição constitucional, porque o primeiro presidente, que era o Jânio Quadros, ele havia renunciado. Aí o vice assumiu. Quando o vice assume e ele tem um problema que ele sai, fica a vacância do cargo. Nesse caso, transcorrido já a metade do mandato, não é mais eleição por voto popular. Se cria um mandato tampão e aí era eleito pelo Congresso Nacional. Essa regra, digamos assim, ela não foi extinta, né? Na Constituição de 88, eu não lembro exatamente quantos meses que deve estar decorrido, não sei se 2/3 ou 50%, tem que conferir isso. Também não será eleição direta. Se por acaso o Lula parte dessa para melhor, para bem melhor, o Alckmin tem um problema de renúncia, ou se ele parte também, a sequência do mandato a partir aí tem que conferir certinho o período, né? Se é 50% ou 2/3, não se faz mais eleição direta. O presidente da Câmara assume interinamente e convoca uma eleição indireta e o Congresso... Mas ele vai ter que convocar, né? Pelo amor de Deus, né? Ele vai ter que convocar por força de lei uma eleição, né? Porque daí nós vamos sair do canavial para ir para o Matagal. Não, nós estamos falando... Eu sei, numa hipótese. Não, o que diz a Constituição, né? Se vai ter ou se não vai ter, outra história, né? O jeito que as letras da lei não estão mais acontecendo como deveriam, né? Então, mas assim, enquanto historiador, eu só posso falar do que tem, né? Não posso trabalhar com outras perspectivas. Então, o que eu estou querendo dizer não é de hoje, estou querendo dizer de 1964, porque os professores de história, que são disseminadores de falsas informações, inclusive, né? 1964, então, assim, o João Goulart perdeu a base de sustentação, porque ele queria dar um golpe para impor aqui a ditadura comunista que se praticava em Cuba, que se praticava na União Soviética, que se praticava na China, por exemplo. Esse era o intento. E tanto que os chamados movimentos populares eram, inclusive, financiados com dinheiro externo, né? Dinheiro que vinha de Cuba, inclusive não propriamente originário de Cuba, mas vinha da União Soviética, vinha de Cuba, e para financiar a guerrilha no Brasil. Em 62, já tinha campo de guerrilheiro no Brasil, bem antes da ruptura de 31 de março, ou de melhor dizendo, de 1º de abril de 64. Que, na verdade, os militares só... Então, assim, quando há a vacância que João Goulart vai embora para o Uruguai, o Congresso Nacional decreta vacância, né? Ele publiciza em uma sessão que há vacância do cargo. Quem assume o poder? A presidência da República, assim como previa a Constituição, é o Ramieri, que é o presidente da Câmara, assume interinamente, como previa a Constituição, e aí ele convoca a eleição, e aí, como previa a Constituição de 1946, a eleição não era direta via sufrágio universal, a eleição era via Congresso Nacional. E assim foi eleito Castelo Branco. Foi eleito, tomou posse, dia 11 de abril, sem disparar um tiro lá nas praças dos Três Poderes, sem quebrar uma vidraça. E a partir daí, o governo foi tomando medidas que o Brasil estava num clima de insurreição,
insurreição nas Forças Armadas, inclusive, marinheiros, soldados e marinheiros sublevando, né? Até no meu livro, não vou dar muito detalhe, senão o povo não compra o livro. O povo tem que comprar o livro. E que o João Goulart, de forma, não é nem irresponsável, de forma revolucionária, ele insuflava essa rebelião dos subalternos nas Forças Armadas. Né? E aí, obviamente, ele perdeu a base de sustentação, até tentou articular ainda no dia 30, 31 de março, base para junto aos militares, mas ele não teve sustentação, principalmente a partir do momento em que o general Mourão Filho deslocou com o seu exército de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. E as tropas leais, inclusive ao presidente Goulart, foram na direção que poderia ter ocorrido um banho de sangue, mas aí a tropa que estava no Rio de Janeiro entenderam e se uniram, e aí o João Goulart perdeu completamente a base. Mas o que eu chamo a atenção no livro, esses aqui são detalhes técnicos que tem em qualquer lugar, até chamar no Google, as pessoas vão achar. Eu não escrevi um livro para contar o passo a passo de março de que já está contado, que já está sabido. 1900, Você fez uma contextualização, né, professor? Eu procurei mostrar, digamos assim, desnudar as mentiras que os livros de história e os professores saem contando, não é? Então, o regime militar, inclusive, é só dar uma olhada nos capítulos, você vai percebendo, né? A gente vai mostrando que, por exemplo, uma coisa que nós fizemos questão de mostrar é que aquelas pessoas que foram para a guerrilha, que ficaram mentindo depois e mentem até hoje, que eles foram para a luta armada, como foi a Dilma, como foi Emília Leitão, Fernando Gabeira, né, e tantos outros, em especial Emília Leitão e Dilma, que continuam mentindo, dizendo que estavam defendendo a democracia. Mentira. Assaltar banco, como diz o próprio Gabeira. Estourar banco defender a democracia. Calma aí. Vamos pegar o discurso do próprio Gabeira. O Gabeira fala, olha, o Gabeira foi o cara, inclusive, que liderou o sequestro do embaixador americano, né? Ligado ao MR8, alguém de proa, né? Alguém de frente mesmo, né? O que ele diz? Ele diz, olha, eu nunca defendi a democracia, eu defendi a ditadura do proletariado. Eu combatia a ditadura militar em nome da ditadura do proletariado. Esse é um fato. Então, a gente fez questão de escrever esse livro, tanto a versão 2016 quanto agora a versão 2022, 6 anos depois, para desmistificar isso, mostrar, por exemplo, que tivemos, inclusive, um grande número de pessoas que foram mortas pelos guerrilheiros. E que no Brasil, inclusive, pelos próprios números da Anistia Internacional, dá-se conta de que número menor de 400 foram os números de mortos, menos de 400 foram as pessoas que morreram durante o regime militar, e quase todos morreram de armas na mão. Então, não estavam atacando e tinha que haver uma defesa, tinha que haver... eu tinha que me autodefender. Enfim, não, é uma guerra. Legítima defesa, né? Não, calma aí. Senão você joga... que esse argumento você joga areia no caminhão do adversário. Ah, tá, concordo com você. Tá. Calma aí, você tem uma guerra. Você tem um grupo que quer tomar o poder, que comete atentado terrorista, que assalta banco, que sequestra aviões, que ataca... Basta quem duvidar, só dá uma olhadinha no que está lá no manual do guerrilheiro urbano, do Marighella, né? Que, aliás, a neta do Marighella tem um cargo agora no governo Lula, em homenagem ao vovô, né? Então, basta olhar lá no manual do guerrilheiro urbano do Marighella para ver quais eram as pretensões. Então, para enfrentar este grupo de pessoas que estavam determinadas em derrubar o regime no Brasil e estabelecer aqui uma ditadura comunista, os militares, cumprindo a sua função constitucional de defesa da soberania nacional, foram para o enfrentamento. Claro. Se é legítima defesa da soberania nacional. Sim, não necessariamente porque o guerrilheiro ia atirar nele. Entendo. Quem pega em arma para realizar uma revolução
é dever dos militares procurá-los e abatê-los. Então, esse é um ponto que as pessoas têm que, aliás, assim, nosso mundo está, nossa sociedade está muito chata, né? Está todo mundo com medinho de falar tudo, mas tem coisa que não tem como poupar. É isso que a gente tem que dizer, é isso que os guerrilheiros que, digamos, fomentaram, as guerrilhas fomentadas aqui no Brasil na década de 60 e 70 queriam, não era outra coisa que eles queriam, né? Então, a gente procura desenvolver nesse livro mostrando essas coisas, né? Então, eu começo, inclusive, com um capítulo recompondo os fatos, aí só para a gente ver aquela Claro. cronologiazinha, né? Depois, um capítulo com o título A Direita, a Esquerda e o Golpe, entre aspas, né? O golpe militar, que não foi golpe militar. Entendo. Outro tópico, só para a gente ter uma Fique à vontade, noçãozinha. professor. O ópio dos revolucionários, né? A luta armada precedeu o regime militar. Só o nosso livro na historiografia, tanto o primeiro como esse, que fala disso. Professor, sua voz, ela deu uma saidinha. Os militares não cediam. Então, por causa disso que eles foram para o mar. Não. Houve a ação dos militares porque havia uma guerrilha que já havia começado em 1962. Trecho do que o senhor falou não saiu aqui, mas daí, quando saiu, deu para se ter uma sintonia daquilo que o senhor estava falando. Então, o outro tópico que eu trabalho aqui, os crimes da esquerda armada. Então, eu fiz um tópico especial para tratar da quantidade de crimes que eles cometeram, inclusive contra civis, né? E vamos sempre lembrar do caso do soldado do segundo exército aqui na capital de São Paulo, né? Corsel Filho. Depois, a luta pela ditadura do proletariado, a natureza perversa do comunismo, e ainda um capítulo só para dar uma mostrada aqui, né? Aquilo até que você estava colocando hoje na parte da tarde, as indenizações, um peso e duas medidas. Um capítulo especial, esse aqui vale a pena, esse capítulo aqui, não é porque é da autoria da gente, não, mas esse capítulo ficou um primor. O marxismo cultural e o atual projeto de poder. E depois, os derrotados na luta armada venceram na guerra cultural. Esse é um ponto muito interessante, porque, assim, os militares, a situação que nós temos hoje, caótica, desastrosa, se deve, inclusive, aos militares, porque eles fizeram a guerra de enfrentamento aos guerrilheiros com armas na mão, eles também pegaram arma e foram lá e venceram. Venceram a guerrilha do Araguaia, venceram a guerrilha do Caparaó, sem dar um tiro. A do Caparaó não deu um tiro. Capturou todos os guerrilheiros, que até tem um cidadão aí de Londrina que fazia parte, era um dos líderes dessa guerrilha, o Amadeu Felipe de Londrina, foi até candidato a deputado, era meu amigo quando eu morava aí no Paraná, quando eu era do PCB na década de 80, eu tinha amizade com ele, era uma pessoa muito cortês, muito hábil, muito educada, inclusive, né, o Amadeu Felipe. Mas, enfim, os militares venceram a guerra no confronto com os guerrilheiros, fizeram uma espionagem muito boa, conseguiram desmontar todos os grupos terroristas. Aqueles que foram para o enfrentamento morreram, né? Outros foram presos, alguns, a boa quantidade foi exilada, né? Inclusive naquele episódio do sequestro do embaixador americano, depois teve aquelas trocas de prisioneiros, em troca da liberação, não só do embaixador americano, mas como de alguns embaixadores, de algumas autoridades estrangeiras que estavam no Brasil. A quantidade grande de guerrilheiros que estavam presos foram soltos fora do Brasil, inclusive o José Dirceu, né? Vão lembrar desse episódio. Então, nesse sentido, os militares foram perfeitos. O problema dos militares é que eles, até por falta de formação, e nesse sentido, os nossos militares, até hoje, eles são muito toscos, eles são muito amadores, são muito ruins na formação intelectual. Então, os militares não perceberam que, digamos assim, não bastava só vencer a guerra das armas,
tinha que ganhar a guerra cultural. E, inclusive, como diz nos próprios relatos, né, do Golbery Couto e Silva, em que, quando ele pressionando o Roberto Marinho sobre os artistas, os jornalistas da Globo, que o Roberto Marinho disse: deixa meus comunistas aqui em paz, cuida do trabalho de vocês e deixa aqui. E o que aconteceu com os militares? Os militares deixaram o jornalismo, deixaram as universidades, em especial, nas mãos dos comunistas. Já na década de 60, as universidades estavam povoadas por intelectuais comunistas, por literatura comunista. O que não podia fazer naquele período era, e isso era punido, isso era perseguido sim, porque tinha os espiões, aqueles que trabalhavam na questão da luta armada, dos atentados terroristas. Mas eu fui estudante na Universidade Estadual de Maringá, inclusive no período do regime militar. Uhum. Eu entrei na universidade em 1982. Eu sou jovenzinho, assim, todo mundo está achando que eu tenho 22 anos, mas em 1982 já era estudante universitário, que era chique andar com o Capital. Qualquer obra de comunista ele colocava embaixo do braço, sem nunca ter lido, andava com ela. Então, nunca teve censura dentro da universidade a partir de 1982, pelo menos eu posso garantir. Né? Então, assim, que eu convivi no curso de História, no curso de Geografia, nunca teve nenhum tipo de repressão. E todos os professores, só para concluir essa frase, claro. Todos os professores que eu tive no curso de História eram alinhados ao marxismo. Uns de forma mais exacerbada, outros de forma mais discreta, e os mais perigosos, geralmente, são os mais discretos, né? Aqueles Isso, que são mais sofisticados. agora, professor, eu gostaria que você comentasse da sua trajetória lá na UEM, o senhor que foi chefe de departamento, o senhor que atuou na área de História. Gostaria também que o senhor comentasse a respeito da alienação dos nossos jovens, porque no livro do senhor, o senhor fala sobre a questão do proletariado, né? Aí, o que acontece com os nossos jovens hoje, lá no ensino médio, né? A voz do proletariado. Qual que é o termo chavão do proletariado? Aí, professor, eu fico muito preocupado que os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos neo-universitários, eles pegam a ideologia daqueles professores que já estão calejados na área e eles esquecem que eles estão usando tênis de marca, iPad, tudo que se fala, né? Tudo que se fala em primeiro mundo. Aí, na hora que realmente for implantado, não é? O comunismo, o socialismo, aí vai ter pouca vaga para muito chefe e pouco índio. Aí que eu quero, isso que me preocupa, porque os alunos hoje são muitos alunos, muitos. E é sempre assim. A vaga para chefe não é tão grande. O que eu quero dizer, professor, é que quem está lá no cachimbo não é todo mundo. Então, esses alunos que acham que vão estar por cima, calma, numa empresa você tem 2 chefes e vários funcionários. Quando você fala de um poder político, de um poder de um país, você tem a chefia, você tem os cargos e um monte de subalternos. Então, você, estudante, você, acadêmico, que comunga, não é? Comunismo e tal, comunismo já, socialismo já, tome esse cuidado. Porque hoje, o teu professor não falou que você também vai fazer parte dessa ralé. Seremos todos iguais. Nisso você falou, Oberek, nisso nós não podemos reclamar do comunismo, não, que fica realmente todo mundo igual, mas para baixo. Então, Oberek, primeiro a gente tem que entender assim, o que está na pauta não é mais aquela perspectiva leninista, né? Então vai tomar o poder e vai virar tudo da noite para o dia. Nós já estamos, numa certa porcentagem, nós já estamos no comunismo. O comunismo agora ele tem uma outra face. A primeira coisa engraçada do comunismo de agora é que ele não chama comunismo, que ele não chama socialismo.
né? Ele chama inclusão social, ele chama luta identitária. É isso que chama o comunismo Os hoje. nominhos Então, chiques para a mesma é, coisa. então, e isso já está sendo implementado, né? E aí tem algumas coisas assim, que é até espioso falar, mas eu não gosto, eu não fujo das questões complicadas, até porque eu acho que fugir das questões mais complexas é uma forma de a gente ceder e perder as questões, né? Então, assim, como é que o Estado foi implantando nesse formato do socialismo fabiano, que ele foi sendo implantado? Fabiano, que é as etapas, né? Só alguém tiver na dúvida aí, joga no Google depois General Fabiano, General Romano Fabiano, e as Uhum, pessoas vão entender o que é, né? Essa uhum. luta por etapa. Então, essa luta por etapa, ela vai se dando de forma que a população vai gostando. A Aham, população não acha ruim. Por exemplo, é preciso dar educação pública e gratuita para todos. aham, Para isso, o Estado primeiro vai roubar o dinheiro das pessoas, aham. né, arrecadar o dinheiro das pessoas através dos impostos, e aí depois ele vai oferecer o ensino público e gratuito, a universidade pública e gratuita. Isso é o quê? Isso é o comunismo em doses homeopáticas. O Estado vai oferecer também o lazer público. Por exemplo, em Maringá, o prefeito está com a tara lá, com a ambição, fazer prainha pública, prainha em Maringá para todas as pessoas possam frequentar. Ou seja, o lazer também na forma do comunismo. Saúde pública para todos. E aí pega uma questão assim que ninguém fica contra. Quem é contra ter saúde pública de qualidade para todos? Todo mundo é a favor. E aí a gente aceita mais esse pedaço do comunismo. E aí, olha, tem algumas cidades no Paraná que eu conheço duas, e Vaiporã, por exemplo, tem transporte urbano gratuito para todas as pessoas. Agora, Cianorte também. As pessoas pegam o ônibus, não pagam, não precisa pagar para andar no ônibus. E olha que conquista. Isso é a conquista, isso é o comunismo sendo imposto, porque todos pagam e alguns utilizam. E aí, ora, mas isso é para não ter congestionamento, isso é para o pobre que não pode pagar. Mas quem é que paga essas coisas? Que é o próprio pobre, é com o dinheiro que o próprio Tem que ter pobre. uma coragem para chegar nessa pauta. Eu te parabenizo, professor. Te Então, parabenizo. Porque você isso é fazendo uma análise nua e crua, é isso. É isso. então, mas A hora que isso é eu uma coisa tenho que eu, o povo sob meu domínio com essas coisas, eu posso tudo. então, e aí é a questão que as pessoas têm que se tocar, que nós já estamos no comunismo. Nós já estamos, não é que vai, ele não vai chegar tomando o celular de ninguém, não vai chegar tomando tênis. Esse processo, quanto mais ele aprofunda, e aí vem aquela máxima dos globalistas, né, do Schwab lá, né? Ninguém vai, todo mundo vai ser feliz, mas ninguém vai ser dono de nada, né? É esse o princípio. Aí você pensa assim, a vacina, o governo tem que dar, a creche o governo tem que dar, mas não é o governo que dá, quem dá é o pobre, inclusive que paga com seus impostos aquela creche que custa muito mais caro do que custaria diretamente, a vacina que custa caro, que é para jogar fora, inclusive, até essas, digamos, essas picadinhas pro bagulhinho chinês lá, que está matando gente a rolé de infarto, E a né? mídia não Só fala. para se ter um dado, um exemplo dos esportistas profissionais americanos, nos últimos 2 anos morreram mais pessoas de acidente vascular do que nos outros 38 anos restantes. Pega os últimos Imagina. 40 anos, nos últimos dois, né? Então, assim, mas vão independente dessa última picadinha aí que virou uma coisa de louco, que inclusive os professores todos babacas apoiam isso, vamos pegar as vacinas em geral, né? Então, por exemplo, eu não me vacinei da peste chinesa, não me vacinei. Ah, E eu vou me vacinar o dia que ela tiver à venda na casa da vacina, né? Então, eu sou super vacinado, até vacina de pneumonia, tudo que tem para vender, eu tomo, eu compro e tomo. Porque quando está à venda, ela passou por todos os testes. Tá. E ora,
Se eu quero me proteger de uma pneumonia, o que me custa pagar 112, acho que é R$ 122 a 112, numa vacina para isso? Por que o Estado tem que me dar isso? Por exemplo, uma vacina que é muitíssimo importante, sobretudo para quem já passou dos 50 anos e teve catapora, né? Que é a herpes zoster. Então, é uma doença séria, pode até ser fatal, geralmente não é fatal, mas provoca muitas dores, custa R$ 650 a dose, essa vacina. Eu tomei essa vacina, comprei e tomei, né? Então, assim, eu não sou anti-vacina, e eu acho que as pessoas podem arcar, sim, com o custo das suas vacinas. Professor, daí a hora que você fala isso, por exemplo, o que aconteceu comigo lá na Irlanda, quando lá eu morei 4 anos e meio? Eu precisei ser operado, precisei de uma cirurgia lá. Eu paguei R$ 100, eu paguei 100 euros, e o total da minha internação foi em torno de 790 euros. 100 euros eu paguei, o restante o seguro saúde cobriu. Aonde você fala que com países evoluídos, com países de primeiro mundo, não é? O Estado não arca com tudo, para que o Estado não possa chantagear as pessoas futuramente. Então, é legal isso que você comenta. É legal isso que você comenta, que nós não estamos falando que o imposto que você paga, você não tem que ter de volta. Claro que tem, mas, de repente, jogar a iniciativa privada, abrir para a iniciativa privada, muitas das coisas que hoje o Estado fornece, com um detalhe: a hora que chega na mão do Estado, chega a mão da corrupção, chega a mão de salários, chega a mão de apartamentos sendo pagos com o Palácio do Planalto lá, pronto, quase R$ 500 mil, porque o dinheiro está aberto. Então, mas eu gosto de falar excluindo a corrupção. Desculpa, corrupção, mas é que você me perdoa, deixa a corrupção de lado. Acaba extravasando. Eu quero chamar a atenção para o lado da racionalidade. O que eu queria chamar a atenção é o fato seguinte: para esses que acreditam na sacralidade da escola pública, da educação pública, da saúde pública, só um dado da educação. Hoje você pode fazer um curso de graduação em licenciatura. Vou pegar aqui por baixo, você faz por menos de R$ 500 por mês, numa escola privada, onde você paga, certo? Veja quanto custa uma vaga num curso de licenciatura numa universidade pública. Mas lá você não paga, mas não existe almoço grátis. Você não paga, o contribuinte está pagando. E o contribuinte, quando você percebe, é você mesmo que está pagando. Então, uma vez eu fiz um cálculo rasteiro, eu estava na universidade, na ativa ainda, né? No meu departamento, cada vaga do curso de História, cada aluno custava mais de R$ 2.500 por mês, certo? Então, essa ideia de que a escola pública é para atender todos, não é. A universidade pública não é para atender todos. Inclusive, quando você chega nas universidades públicas, aqueles carrões, tal... mas vamos esquecer dessa estética. Também está mudando cada tal das cotas, né, professor? Não, porque senão a gente não entende. Digamos assim, se a gente ficar no moralismo, a gente não entende a essência da coisa. Pronto, falou tudo. Eu sou contra, eu sempre fui, né, a universidade pública, gratuita, a saúde pública. Não é porque eu sou contra os pobres. Pronto, é porque importante o senhor falar isso. Se você quer ajudar os pobres, você compra vaga na particular e oferece para ele, que vai custar muito menos. Então, a mesma coisa, faz muitos anos, inclusive, que eu fiz uma vez eu tinha um programa na TV, no RTV Canal 10 de Maringá, eu entrevistei, na época, o superintendente do hospital universitário. E aí ele me disse quanto custava um leito de UTI por dia no hospital universitário, né?
era algo mais ou menos 3 vezes o que custava um leito de UTI na época do Santa Rita, que a minha mãe esteve internada lá. Então, eu andei acompanhando essas coisas, né? Então, assim, vamos deixar mais barato. Um leito no hospital público, ele custa 2 vezes o que custaria ao Estado para comprar o leito no hospital privado, né? Aham. E ainda o hospital privado tem lucro. É. E todo lucro é tributado, né? Você paga imposto de renda. Então, assim, tem umas coisas bastante. Então, quando você cria algo público para ajudar as pessoas, não é para ajudar as pessoas. É com a história da estatal. Você tem uma estatal, a estatal não é para. A estatal nunca foi do povo. Olha, O Petrobras, que o petróleo é nosso. petróleo é nosso. Não, petróleo é vosso, porque não é nosso. Petróleo é de quem digamos assim, quando você tem a estatal, inclusive a Petrobras ela foi criada, primeiro ela foi criada para ser uma empresa estatal, mas não era para ter monopólio. O projeto inicial do Getúlio Vargas não era para ter monopólio. Depois do Congresso Nacional virou monopólio, virou exclusividade. Quer dizer, a maior maluquice é o Estado teve o monopólio de correr risco. Porque pesquisar petróleo, a pesquisa de petróleo foi uma coisa estatizada, você correr risco. Então, e um detalhe interessante para quem nos acompanha, né? E esse, aliás, foi um grande erro dos militares, que os militares estatizaram muitas coisas, né? Assumiram muitas atividades do regime militar, passou a ser estatal, e isso foi um grande erro, é uma bobagem, inclusive, né? Mas para as pessoas falam assim, mas essas empresas são estatais, são nossas. Bom, primeiro não são nossas, mas se elas fossem nossas, qual a vantagem de você ter uma empresa sua, onde você é o acionista que manda na bagaça, se você pode ter ela terceirizada, como aconteceu com muitas empresas que foram vendidas, como a Vale do Rio Doce, que depois passou a chamar-se Vale, que depois de vendida você ganha 35% do lucro líquido da empresa através do imposto de renda. Então, o Estado ter estatal é uma irracionalidade. Não é que eu não gosto, é porque é irracional. É porque é uma medida antipobre, né? E a gente fica com essa ideia. E daí o pobre fica refém, né, do governo nessa história. É aquilo que eu comentei com o senhor quanto a, por exemplo, paguei o seguro-saúde numa empresa privada lá em Dublin, paguei apenas 100 euros e os 690, 680 foram cobertos pelo seguro não estatal, seguro privado, que todos somos obrigados lá a pagar, inclusive o Então, cidadão irlandês. Então, é por então aí, né, professor? É nesse e sentido. assim, se o Estado quer fazer assistência social, socorrer os vulneráveis, pode fazer isso. Pode, tem problema. Deve fazer isso. Só que, para isso, não precisa ter o SUS. Esse SUS é admirado, é glamourificado, mas passa um pente fino no SUS, você vai ver que ele é algo irracional, como todas as entidades, todas as fundações estatais são irracionais, como as universidades são irracionais. Eu só vou, né? Porque eu, como jornalista também, eu não posso falar aham para uma entrevista que o secretário de saúde aqui do Telemaco me deu e eu falei, concordo contigo quanto ao SUS, e daí chegar para o professor Itamar e daí eu fazer o contrário, senão o pessoal vai pegar a minha entrevista passada, vai falar, mas você falou que você era a favor do SUS, e agora com o professor Itamar você vai falar que é contra. Professor, interessante a sua posição, interessante. Então, eu acho assim, primeira coisa, a gente não pode ter dogma. Dogma você tem que ter você com a sua religião, com o seu Deus. Fora isso, não tem que ter dogma. Dogma é coisa das religiões com a divindade, com o divino. As coisas terrenas, nós temos que tratá-las como elas são, despreconceituosamente, analisar, fazer cálculo. Professor é um segmento de pessoas muito ignorantes, porque eles fogem de cálculo. Inclusive, tem sempre na universidade aqueles logos, assim, quando por acaso o governo não atende uma determinada coisa, porque
não tem orçamento, eles falam assim, mas a população não é números, a população são pessoas. O primeiro que fala isso, ele já está mentindo na saída, que ele é sempre funcionário público e ele não quer qualquer salário, o que ele quer é um salário, digamos assim, que possa lhe permitir comprar as coisas do seu desejo. Portanto, então é número, sim. A vida é feita de números, a vida é feita de, digamos, no mínimo de racionalidade que todos nós precisamos ter. Esse é o ponto, né? E aí, quando a gente vai lá para a questão do regime de 64, então, o que eu chamo a atenção no livro é assim, a gente precisa despir dos dogmas, achar que quem estava contra os militares eram gente boa. Não, quem estava... Tinha militar criminoso no regime militar? Tinha. Teve torturadores inescrupulosos? Teve também. Porque de onde que saem os militares? São recrutados da sociedade. Então, assim, é uma amostra de parte que tem na sociedade. Todas as profissões, todos os segmentos, infelizmente, as agora, laranjas podres. Agora, quando a gente compara entre os guerrilheiros e os militares, não tem como não tomar o partido de fazer a defesa dos militares. Claro. Então, por isso que, ao publicar esse livro aqui, eu até fiz uns videozinhos que eu soltei no quarto, no YouTube, que é para os pais comprarem esse livro, doar para os filhos, para os netos, para lembrar de uma época em que nós tínhamos aqui no Brasil militares decentes, militares com honra, militares que expuseram sua vida, como o general Mourão Filho, que liderou digamos assim, a rebelião, trazendo o seu exército de Juiz de Fora até rumo ao Rio de Janeiro, de pessoas que se arriscaram, que foram para o fronte, que combateram. Isso já existiu no Brasil. Professor, deixa aí, eu vou ter que te perguntar algo até para a gente se encaminhar aí para a finalização da entrevista, que por mim eu ficaria um dia inteiro nesse tema, porque é maravilhoso. Parabéns primeiro pela sua exposição. A pergunta, professor, que eu tenho que te fazer. O povo está com um pouquinho de razão de estar um pouco decepcionado com os militares neste momento? Não. Se o povo tem razão ao estar decepcionado, é isso? Devido a tudo que houve. Só lembrando que o professor é abertamente vamos dizer, de direita, né, professor? Sim, sou de direita. Tranquilamente, deixar claro. E a propósito, o site americano não tem um lado. O professor não tem um lado, mas o professor tem algo. Não, eu tenho um lado. Né? Isso, justamente. Eu tenho um lado. Não, estou dizendo o site americano, professor, porque senão o pessoal pega no pé desse jornalista. Mas aí, importante, devido a isso que eu estou fazendo a pergunta para você, mas que, professor, eu, como jornalista, eu não posso esconder que eu sou conservador. Então, eu e você, a gente comunga de muitas ideias. Então, nesse momento, professor, momento, vamos por pessoas... A pior coisa que as pessoas escolhem é serem neutras. A pior escolha que alguém faz... né? É a pior escolha que uma pessoa faz, porque primeiro ela está mentindo. Não existe neutralidade. A neutralidade é idiota. A gente está mentindo, é falso. Agora, o que eu chamo a atenção nesse livro aqui, por isso que eu fiz questão de reescrever e publicar, e agora aproveitei o momento, né, exatamente para destacar, é que os nossos militares, hoje, eles não tiveram a decência de defender a soberania nacional. E para que nós temos militares? É bom lembrar que os militares custam caro, se aposentam cedo. O maior rombo previdenciário proporcionalmente que o Brasil tem é o rombo dos militares. Eles têm 365 mil homens na ativa e 1.300.000 inativos, aposentados. Então, assim, os militares custam muito caro, os equipamentos bélicos custam muito caro, e eles têm a finalidade número 1, é defender a soberania nacional. E o que nós deparamos hoje? Hoje nós deparamos com os militares de braços dados, de mãozinhas dadas, batendo continência para os comunistas, com toda a sorte de crime que esses comunistas têm nos seus currículos. Então,
digamos, os militares. A gente não pode, porque assim, se eu defendo esses militares de 64, eu não posso comungar com os militares melancia, traidores da pátria, que não merecem o salário que recebem, porque eles recebem para defender a soberania nacional. Ninguém tem pitbull em casa para fazer carinho. Eu tenho no meu apartamento uma gatinha ali, eu tinha uma cachorrinha vira-lata que também morreu, né? Assim, para fazer carinho, você tem um Yorkshire, um Poodle, você não tem um Pitbull. Os militares são os pitbulls, mas os nossos pitbulls são banguela, eles não têm honra, eles cederam, batendo continência para a gente do naipe do nosso atual presidente, eles desmoralizam toda a tropa. Eles qual a moral? Eu convivo aqui, inclusive tive várias vezes lá nas manifestações da aeronáutica aqui em São José dos Campos, né, que é o lugar que tinha a concentração aqui, assim, todo mundo esperançoso que os militares, qual que era o grito? Salve o Brasil, né? Forças Armadas, salve o Brasil. O que as Forças Armadas fizeram, inclusive do general Freire? Entregou o Brasil para os comunistas e teve a pachorra, a desfaçatez de entregar 1.000 e poucos manifestantes que não eram terroristas, que não eram guerrilheiros. Absurdo chamá-los de terroristas. Viu? Terrorista. Aí você olha nos vídeos lá, o padre dando a comunhão, o padre falando da palavra de Deus, o netinho junto com a vovó correndinho, brincando com os amiguinhos que acabou de fazer lá. Grandes terroristas, enormes terroristas. Então, vai ter um ponto que é importante a gente frisar. Assim, as pessoas dormirem na praça não é crime. Os nossos militares, inclusive o comandante do Exército na época, foi o responsável por juntar aquelas pessoas, colocaram no ônibus e serem conduzidas para um campo de concentração, estão lá até hoje, e não tem um militar decente nesse Brasil para se opor a isso. Eles que prenderam aquelas pessoas, encaminharam, entregaram na mão da polícia militar. Então, os nossos militares de hoje é uma desonra, é uma vergonha nacional. E pior, eles tinham mancha nos seus currículos por causa do regime de 64, quando eles fizeram o bom combate. Então, a esquerda colocou-lhe a mancha neles de tudo que eram coisas ruins, mas eles tinham os conservadores ao seu lado, que é a maioria da população brasileira, que sempre os defenderam. E agora eles perderam a moral com a direita. A esquerda sempre odiou os militares, e agora eles perderam a moral completamente com a direita. E o que os comunistas vão fazer com ele? Já está anunciado isso no projeto do ministro Dino lá. Vão tirar do controle do Exército os blindados e os tanques. Uau. Vão desmanchar as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas perderam, de fato, o sentido. Elas são pitbulls banguela. Para ter pitbull banguela, com a criação da Guarda Nacional, a Guarda Nacional fará essa função. Os nossos inúteis verde-oliva agora são tomates, vermelhos por fora e vermelhos por dentro. Ou cereja, ou, sei lá, morango, se preferir. Professor, então, a população está indignada e com razão. Pois não. Professor, quem quiser adquirir o seu livro, como fazer? Pode pedir pela... meu WhatsApp, se puder depois colocar meu WhatsApp na sequência aí, colocaremos. Eu faço venda direta. Qual é o seu WhatsApp? 2 livros, 44. Eu moro aqui em São Paulo, mas ainda tenho o celular de Maringá. 44, nesse momento 9, aqui, ó. Repete para nós. 44 99911 8227. Nesse momento, ó, você pede ao professor Itamar pelo WhatsApp. Ó, os 2 livros eu estou fazendo a venda, R$ 55,00 cada um, frete pago. Dou por minha conta. Uau! Tá? Gente, olha, 55 cada. Eu tenho o meu, eu me deliciei com a leitura. Professor, a hora que eu comecei, eu pensei em entregar para minha sobrinha ler. Mas a minha sobrinha ia ficar muito brava comigo, porque ela é universitária. Ela ia falar, tio, não é bem assim e tal, né, e tal. Mas ela sabe que quando o tio, com 57, chega e explica, filha, o negócio é assim, assim, é porque o tio se vai.
E o mundo que vai ficar para eles, o tio quer que fique um mundo melhor. Então o tio se preocupa, né? Daí, quando eu pensei em dar o livro para ela ler, eu pensei duas vezes para a gente não ficar meio que bocudo um com o outro. Mas, porque eles não admitem, né, professor? Essas verdades que você coloca nesse livro, professores universitários, alunos de ensino médio batem na gente quando veem isso que aqui está escrito. Infelizmente, é o que se tornou as nossas universidades e também o nosso ensino médio, infelizmente, né? Eu me Agora, desapontei muito quando eu vi uma postagem de uma professora aqui do Telemaco Borba, formadora de opinião, que levou muitos alunos dela, não é, ao socialismo, ao comunismo, e aí ela fez questão de colocar assim um palavrão numa postagem, ela colocou assim, eu tô, sei lá, não sei o que, pra caralho. Aí eu falei assim, tá bom, né? A professora que forma opinião, fazendo questão de falar palavrão, tipo assim, eu vou expressar. E aí ela é formadora de opinião. Ela sabe que eu estou falando dela. Mas, sei lá, eu achei assim, uma coisa louca, porque se a minha professora, que eu tanto amo, tá falando pra caralho aí na rede social dela, imagina se eu não vou falar, né? então, eu tenho, digamos assim, eu tenho muito desprezo pelos professores, né? Só lembrando que você Professor, é um professor aposentado, né, professor? Você deve ter é, sofrido lá na UEM, né, professor? não, até que diverti que eu fui chefe daquele povo lá durante 24 anos, então Verdade, verdade. eu nunca me preocupei em agradar ninguém, por isso que a minha vida foi sempre fácil como professor. Sofri Aham. processo administrativo que era tudo calúnia, não deu em nada, eu saí ileso, ainda tenho uma indenização de 150 mil para receber da universidade, que deverá me pagar esse ano ainda, né? E tem mais outro processo contra a universidade que deverei ganhar também em torno de 120 mil reais por aí. Então, digamos assim, não tenho mágoa da universidade, né? Eu fiz a minha vida lá, trabalhei lá e sempre fui chefe, inclusive, da moçada lá. Mas os professores é um segmento vergonhoso, porque eles são sempre arrogantes e ignorantes ao mesmo tempo. Eu tenho muitos amigos professores que atuam no ensino fundamental e médio, e o que eles dizem sempre, os nossos coleguinhas militantes não estudam, não lê livro nenhum, repete aquilo que aprende com os porta-vozes dos partidos. É isso que Conosco. eles Só fazem. falta eles falarem conosco. Eu tenho muita gente, que eu formei muita gente, né? Eu Sim. tenho alunos de todos, que depois fizeram ter outros cursos de graduação, de todas as áreas. Então, eu tenho um elenco muito grande de pessoas que passaram por mim e que é, às vezes no momento eu não concordava e depois agora concorda. Tem gente que está comprando o meu livro, ex-alunos meus, estou vendendo muitos livros para ex-alunos Que meus, né? ótimo. Agora, assim, a gente não pode ajoelhar, sabe? Quando eu falo que as universidades são os tumores da sociedade, são mesmo. As universidades são as responsáveis por essa decomposição social, moral, ética que nós estamos vivendo hoje. Professor, viu? Os pais de mais idade, viu o pai de mais idade? Quando você entra numa universidade pública estadual, nas paredes da universidade, tem lá um monte de pezinho de cannabis desenhada, tem lá as posições eróticas, tem lá o telefoninho do fulano de tal, me encontre no banheiro. Gente, o que eu estou falando eu vi com os meus próprios olhos. O reitor, se ele for um reitor que procura conduzir legal a universidade com louvor, com cuidados pelo prédio, pelo dinheiro público, o reitor tenta ir para um diretório acadêmico. Se ele não avisar antes, ele não consegue entrar naquele local que ele é o reitor. Que ele é o reitor. Então, pais, amem seus filhos que estão indo para a universidade, mas peçam que seus filhos não esqueçam de dar bênção para o pai, amar a família e continuar indo para a igreja, porque Mas a antes coisa disso, pega. antes disso, o pai tem que verificar o que o filho dele, já do fundamental, médio,
está recebendo de ensinamento nas escolas, inclusive nas escolas particulares, inclusive nas confessionais. Hoje mesmo, até foi o tema de uma discussão no programa da Rádio Vida de São Paulo, aquele adolescente, Alexander, um adolescente canadense, que foi expulso, suspenso da escola, do colégio católico, do high school, né, do Colégio São José, o nome do colégio é Colégio Católico São José, o colégio de ensino médio, né, que eles falam lá de high school, e foi preso, inclusive, por não aceitar a designação de ideologia de gênero. Um colégio católico que Professor, suspendeu o aluno. vamos falar uma coisa agora? Vamos falar uma coisa para a gente encerrar a entrevista? A ideologia de gênero é tudo certinho, gente. É tudo legal. Menino entra lá falando que eu me sinto menina no banheiro das meninas, até que seja o banheiro que a neta ou a filha do diretor ou da diretora vai usar. Porque daí a filha da diretora, a neta da diretora, essa não. Essa aí, a diretora vai falar, opa, ô filha, vem aqui no banheiro que a avó usa, vem aqui no banheiro que a mãe usa. Ou seja, filho dos outros pode, com essa coisa de ideologia de gênero. A neta, o neto, a filha, o filho do diretor, opa, aí a coisa pega. Infelizmente é assim, né, professor? Você está sendo muito otimista. A degradação chegou a um ponto que até os altos escalões estão imiscuídos nisso tudo. É complicado. Isso é o chamado... a gente poderia fazer uma live se o dia que você quiser só sobre essa questão do relativismo. A gente faz, aí o povo bate no Oberec na rua. O negócio é que é feio, rapaz. Então, aí é aquela história, né? Para agradar quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Pronto, né? Falou tudo. Eu nunca fiz questão de agradar ninguém e não faço. Assim. Isso, professor, é por isso que eu tenho a alegria de ter você sendo meu entrevistado. Pela posição, pela tranquilidade, pela firmeza nos seus posicionamentos, viu? Obrigado. Professor, novamente, quem quiser adquirir o livro do meu querido amigo da Gazeta Regional na época, não é? O meu professor, chefe de departamento que foi da UEM, né? Querida Universidade Estadual de Maringá. Professor, eu fiz jornalismo ali, onde é o Colégio Maringá, o Colégio Paraná, ali, nas faculdades Maringá, viu? Próximo ali de vocês. Aí, quem quiser novamente comprar o livro, nome do livro, professor? As universidades são os tumores da sociedade e o outro livro é O Contragolpe de 1964. Que é o atual. Novamente o telefone, professor. 44 99911 8227. Ou entre em contato comigo pelo próprio Instagram, Itamar F. Silveira, Instagram, no qual é Itamar Silveira, ou no YouTube também, no meu canal, é @Itamar Silveira. Só deixar um recadinho lá, preferência no Instagram ou pelo próprio WhatsApp, que é mais fácil da gente se comunicar. Professor, okay? O problema aqui de gravar no Zoom é porque tem um limite aqui, daí a gente tem que refazer nova e tal, então daí a gente já vai terminar a entrevista agora, mas não sem você deixar, mesmo que ardilosa, mas deixar uma mensagem realista ao povo que nos ouve. Olha, eu digo ardilosa porque muitas vezes escutar a verdade é complicada, né? É preferível, passar a mãozinha, não, tá tudo bem, é nesse sentido. E parabéns pelo seu posicionamento corajoso. Bom, obrigado pela oportunidade e obrigado aos que acompanharam a nossa entrevista. Só para fechar, então, eu diria que o auto-engano é o pior de todos os enganos. E a covardia é o caminho de te conduzir de forma desonrada ao precipício. Então, enfrente a situação, toma as medidas que estão mais próximas de você. Esse é uma receita. Se você não vai mudar o mundo, mas pelo menos você não vai ser tão escravo do mundo que te serve. É isso. Até a próxima. Só lembrando que o Oberec está com implante para fazer, com dente para entrar no implante, né? E um dia antes, professor, 2 dias antes de eu fazer um cruzeiro que eu fiz há cerca de 20 dias atrás,
2 dias antes, caiu uma baita obturação minha. Então, eu fui banguelo por completo no cruzeiro. Eu fiz do limão uma limonada. Falei que eu era o cara mais bonito do navio. Então, me desculpa de eu estar banguelo, né? E, professor, muito obrigado. Carinho enorme por você. Lembrando, claro que o meu querido amigo, óbvio, me deixou aqui, me deixou muito orgulhoso pelo autógrafo, né? Aqui, gente, o autógrafo que o meu professor Itamar deixou aqui no meu livro. Professor, muito obrigado. Uma boa noite. Se você me permitir, eu vou colocar essa entrevista na quinta-feira, tá bom? Ok, fica à vontade. Boa noite, professor. Deus que ajude. Fica com Deus e, ó, alegria de saber, eu não conhecia quem que era o comentarista econômico, político da Gazeta Regional. Quando eu te conheci pela primeira vez, lá na Gazeta, eu fiquei todo orgulhoso, porque você nos trazia notícias de Brasília, da capital também do estado, sempre crânio, sempre um grande estudioso. Graças a Deus, nós temos pessoas corajosas e com posições firmes. Não estou para agradar, eu estou para falar a realidade, aquilo que você pensa, aquilo que você estudou. Professor, por mais Itamar Silveira no nosso meio, viu? Muito obrigado. Não mereço os elogios, mas fico feliz. Merece. Um abraço, viu? Fica com Oh, Deus. tchau, Uma tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.